Bom, gente, iniciando aqui mais um podcast, hoje temos aqui uma convidada muito especial, né? Pra quem vê muito homem aqui, né? Quebramos mais uma vez o padrão. Temos aqui a Daniele. Graças a Deus. Né? Essa quebrada, né, cara? Porque assim, nosso muito podcast marmanjo. passa muito homem por aqui. Tem gente que fala assim, pô, vocês são machistas? Oh, meu Deus. E não é bem isso, né? A gente procura, né? Trazer mulheres, tem mulher que fala assim, não, eu tenho vergonha. Não é pra mim isso, não. Aí a gente tem que dar sequência ao trabalho, né? Quando acha uma corajosa, E pois vem pro quando acha- podcast. Não, mas acho que vocês estão procurando no lugar errado. Tem Pronto. muita mulher empreendedora aí, muita verdade. mulher de talento que tem muito a compartilhar e agregar aí pra vocês. Eu viu? acredito que nessa visita que tu tá por aqui, tu visitou algumas. Bastante. Bastante, né? Posso indicá-las Pois depois pra vocês, inclusive. Já temos tá? uma conversa de bastidores aqui pra nós que terminar o podcast. Isso beleza? aí. Então, assim, gente, hoje estamos aqui iniciando nosso podcast com a Daniele. Né? Não vou falar teu sobrenome porque eu também de errar. Bonfá. Bonfá, perdão, Isso. vamos lá. Daniele Bonfá, pra quem não conhece, é uma vendedora nata. Só esse spoiler pra iniciar aqui o nosso podcast. Vou passar a palavra pra ela. Quer falar alguma coisa antes? Não, eu quero ouvir. Vamos lá, vou passar Oh, a palavra meu pra ela, Deus. pra ela se apresentar pra você e ela começar a dar o show dela aqui pra vocês. Vamos lá? Imagina, gente, que é isso? Aí eu vou ficar até encabulada. Não é isso tudo, não. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho da Daniele. Na verdade, eu sou advogada, né? Atuei 10 anos aí quase na advocacia. Uau. Isso, mas eu sou vendedora nata, é fato, né? Eu comecei muito cedo. Aos 10 anos de idade, eu comecei vendendo na papelaria da minha mãe. Até me lembro o produto, foi um joguinho de canetinha, lembro o rosto da cliente, aquilo me marcou muito. Comecei muito jovem, né? E sempre ajudei a minha mãe na papelaria dela com vendas e nunca mais parei de vender, né? Eu costumo brincar que durante a minha graduação eu comecei o curso de administração de empresas e durante esse período aí eu vendi tudo que vocês podem imaginar, né? Botijão de gás, trabalhei em depósito de família, trabalhei vendendo perfume importado, perfume falsificado, tudo que vocês imaginarem de bugiganga e sempre vendendo, mas infelizmente ainda tem aquele preconceito, né, em relação à venda. Ninguém passa anos estudando fazendo uma graduação para se tornar um vendedor. As pessoas começam a vender por uma necessidade, porque elas precisam de dinheiro. A verdade é essa, né? De fato. E eu fiz o caminho reverso, né? Eu me formei em Direito, tenho 2 pós-graduações, atuei aí no Direito durante bastante tempo. E por uma necessidade, acabei retornando à venda, mas quando é vamos dizer assim, uma habilidade inata, um talento, Um chamado. um chamado. Você não escapa dele, né? Uma hora Deus te cobra. Então, estou aí hoje, né? Retomei a minha trajetória como vendedora, né? Hoje eu sou uma das coordenadoras comerciais da Pública Empresarial, uma empresa de Goiânia. Trabalhamos com desenvolvimento empresarial, né? Vim dar uma mão aí para o pessoal para a gente formar a 8ª turma aqui na cidade de Imperatriz. E isso. E eu também dou treinamentos. Hoje eu dou treinamentos de vendas, eu tenho a minha própria empresa, né? E trabalho, assim, bem focada nessa área. Ainda advogo um pouco, né? Eu falo que eu terceirizei a advocacia, eu resolvo o problema e passo para outros advogados resolverem. Mas ainda não me desliguei por completo, não. Mas estou aí, né? Eu já ia falar que Agenda. ela ia andar com uma pivotada legal, né? De advocacia, né? Pulou para a venda ali, que tem advogado que não sabe se vender, né? Tem advogado que o negócio dele é você ir lá, ó, doutor, eu tenho aqui essa causa, assim, você pode me ajudar? Aí eles travam. Mas também eles são meio que doutrinados a isso, né? Até porque, assim, se você for olhar a própria OAB, ela te dá uma tabela. Meu filho, ó, você se formou, tá aqui agora, o mínimo que você cobra é esse. Então, é só você esperar as pessoas chegarem lá, te procurar e falar, olha, eu posso fazer por tanto. Pois é. O que acontece? A questão da venda, assim, ela tem mudado muito e profissionais liberais têm percebido isso também. Por quê? Um médico se vende, o advogado se vende, né? Se você não tem um advogado com habilidades comerciais, o cliente não entra dentro do escritório, né? O mercado é altamente competitivo.
Então, todo mundo se vende, né? Nós estamos aqui, a primeira impressão é a que fica, e se eu não der um belo sorriso, não for simpática, não criar um rapport, não, né, não criar uma aproximação, vocês não me compram nos primeiros segundos, né? Então, essa é a questão. As pessoas, elas estão mais atentas com isso, né? Os advogados, os engenheiros, os empresários, os médicos, inclusive, são clientes do programa que hoje, com que eu trabalho, né? O Desafio Empreendedor. Eles estão percebendo essa necessidade de vendas, de ter esse olhar mais voltado para estratégias de venda, esse olhar aí mais voltado para desenvolver habilidades de gestão dentro do próprio negócio, tá? Porque realmente, né, não se estuda isso na graduação. Mas é necessário para você ter um CNPJ que depende de clientes, que depende da entrada de dinheiro, você precisa ter um olhar mais voltado para isso, sim. Então, eu acredito que isso está mudando bastante. Bacana. E eu fiquei curioso de entender por que você começou pelo direito, né, como profissão principal. Sim. E em que momento, dentro da advocacia, você achou que era oportuno botar em prática tudo aquilo que você já havia se desenvolvendo como vendedora, Sim. vendendo gás, vendendo, né, ajudando a família em diversas oportunidades? O que acontece? Bom, como eu falei, vendas acaba sendo uma necessidade. Você é chamado por ela, não tem como. Então, foi no meu caso, né? Eu fui chamada por uma necessidade. Eu trabalhei na época, comecei a fazer administração de empresas, eu cursei 1 ano e meio, esbarrei com a matemática financeira, percebi que poderia quebrar facilmente uma empresa. Na época, ainda bem jovem, né? Mas eu sempre gostei muito da parte teórica da coisa, então lidar com planilhas, lidar com números sempre foi um desafio para mim. Acontece, viu, gente? Ninguém é bom em tudo, a gente precisa ter um olhar ali para a gente se desenvolver, mas a gente tem que conhecer as nossas fragilidades, né? E acabei migrando para o direito. Na verdade, eu sonhava em ser jornalista, porque eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei muito de gente. Esse era o meu sonho de criança, era ser uma jornalista. Acabei fazendo administração de empresas, não me pergunte por que eu fui para esse curso. E migrei para o direito depois e concluí o direito e comecei a atuei bastante tempo. E eu não era feliz, era simples assim, né? Tentava daqui, tentava dali, buscava uma nova oportunidade, buscava, né, assumia mais responsabilidades, mudava de área. E sempre a questão da gestão e da captação de clientes era algo que me chamava mais atenção e que me atraía mais. Eu sempre conseguia ver a quantidade de retrabalho que existia dentro do escritório de advocacia, né? Eu conseguia, por exemplo, perceber a necessidade de captar mais clientes e ficava pensando como que poderia ser feito isso ou aquilo. Então, eu acabei até fazendo uma especialização em gestão jurídica, abri uma empresa, né? Uma franquia, né? Que não deu certo. A empresa, acho que foi a primeira empresa que quebrou. Ficou 6 meses aberto e não faturou R$1. Então, isso acontece, faz parte. Faz parte. É a vida do empreendedor, né? É a vida do empreendedor. E ontem mesmo eu estava dando um treinamento de vendas aqui na cidade, para Ponto Elétrico. Inclusive, um abraço para o pessoal, para o Airan e para toda a equipe. E eu estava conversando justamente isso com eles, né? Vender, eu acho que uma das principais características do vendedor, se não for a principal, é a questão da resiliência. A gente toma não o tempo todo, né? Inclusive nãos da vida. Você aprende a superar esses nãos que você toma da vida, né? Então, é cair e levantar, cara. É cair e levantar o tempo todo. Não tem escolha. Erros, né? Isso. Agora, um não é uma palavra muito corriqueira na vida de um vendedor, né? Então, você toma muito não. Aí é que tá a sua habilidade de, né, refazer aí o sorriso no rosto e para o próximo cliente à procura do sim, à espera do sim. Eu tenho um amigo que fala muito sobre isso, né? Fala assim, cara, o vendedor, ele é muito cara de pau. Eu falei, cara, mas se o bom vendedor, se ele não tiver esse entendimento de que um não é uma porta, possivelmente uma porta de entrada para ele, para um sim futuro, se ele não tiver aquela força de vontade de vencer aquele não, automaticamente ele para ali e ele retrocede.
Justamente. Então, assim, a venda, no caso, eu vejo assim, são oportunidades que o bom vendedor enxerga e ele consegue traçar estratégias para que aquilo ali torne-se, né, digamos que, uma possível conversão, né, de acordo com aquilo que ele vende. E tem muito vendedor que é aquele vendedor típico de balcão que ele bota aqui, né, que ele serve um pouco mais como um escalador de queijo, que o pessoal fala muito. É um mero tirador de pedidos. Na verdade, é um mero atendente, mero tirador de pedidos. Venda não é isso, gente. Tu te depara muito com isso nos teus treinamentos? Gente, muito. Muito, muito, muito. E, infelizmente, assim, a questão do bom atendimento e habilidade para negociação, né, elas ainda são raras. Né? Para pensar aí, a última loja que você entrou, o último comércio que você entrou, será que você foi realmente o foco daquele vendedor? Muitas vezes você não é. Então, as pessoas, elas acabam sendo contratadas como vendedores porque parece que não tem mais nada para fazer, precisa de dinheiro naquele momento. E os próprios empresários não percebem, né? Ou às vezes percebem até tarde a necessidade de investir em treinamento. Porque vendas, gente, você desenvolver habilidade de venda nada mais é do que treino, treino, constância, treino em cima de treino, não adianta. É o tempo todo, você precisa traçar essas estratégias. Existe um planejamento mesmo para você conseguir ter resultados positivos com as vendas. Né? Então, a gente passa... Hoje eu consigo desenhar com as empresas que eu dou treinamento, eu consigo desenhar os processos de venda com aquela equipe. Né? Então, a gente trabalha vários pontos ali com aquela equipe para que eles possam desenvolver habilidades e para que eles possam enxergar o que tem por trás daquele processo de venda. Tipo, no final fica tipo um script ali, né? Que tem que ser seguido para tratar as objeções e tudo Isso. essa coisa, né? Eu não gosto muito da palavra script porque eu acho que ela engessa muito esse vendedor, né? Entendi. Então, é um roteiro para que ele possa treinar e dentro das características dele, ele possa entregar o seu melhor. Que cada venda ela tem um desafio específico, né? Com certeza. E cada pessoa tem um perfil, né? Totalmente. Mas todas elas têm um processo. Toda venda tem um processo. Então, ela começa lá da prospecção, né? Do comportamento desse vendedor, do que ela traçou de planejamento, das metas individuais, porque se esse vendedor também ele não sabe onde que ele quer chegar, dificilmente ele terá combustível até para ter essa resiliência que a gente tanto fala, que é necessário ter. Dificilmente ele vai ter a curiosidade de estudar meios de obter resultados diferentes. Né? Então, a leitura, ela tem que ser constante. Hoje, a gente tem vídeos excelentes aí, gratuitos na internet, que podem orientar qualquer pessoa. Né? Porque, para vender, você não precisa de curso superior, você não precisa de um nível de escolaridade alto, não é isso. Né? Você precisa ter um sorriso no rosto e boa vontade para aprender. Então, se você tiver hoje, a gente tem conteúdo de sobra aí, de muita qualidade, inclusive na internet, que agrega bastante mesmo. Um vendedor, eu acredito que ele seja um bom contador de história. Porque a venda, ela não se inicia, né? Compra. Não é bem assim, né? Não. O que tu tem a dizer sobre um pouco sobre esse storytelling começo, né? Que tem que ter na venda, né? Tipo assim, a pessoa chega, né? Ela sabe o que quer. Só que você, como um bom vendedor, você tem que traçar algumas estratégias para você quebrar um gelo, né? Com certeza. Como é que você lida com isso hoje? Bom, a história ela é interessante, ela é essencial, as pessoas adoram uma boa história, mas você tem que saber muito o momento de contá-la. Hoje eu acredito que a necessidade maior do cliente é de ser ouvido. Né? Principalmente no pós-pandemia, as pessoas elas estão com mais necessidade de falar mais de si. E outra, o cliente ele entrega a necessidade dele, né? O que vende é o gerar necessidade. Você tem que gerar, né? Você tem que gerar necessidade naquele cliente, senão ele não vai comprar de você. Não é a descrição do produto que vende. É o cliente precisar daquilo que tu tem. Então, é isso que vai despertar interesse nesse cliente. E a gente, às vezes, confunde as coisas, né? Eu vejo vendedores que falam demais e que não escutam o cliente. Aquilo vai gerando uma dispersão que muitas vezes o cliente está olhando para você, mas ele não está prestando atenção em uma palavra do que está sendo dito. A vontade vai de sair, né? É de sair. Ele está ali por educação, muitas vezes de corpo presente. E não é isso, né? Então, essa técnica que a gente chama, essa técnica de rapport, né? De identidade com o cliente, esse espelhamento,
Ele é algo breve, ele pode ser feito de forma muito breve. Você prestar atenção na forma com que a pessoa se gesticula, né? Na velocidade da fala, no tom de voz. Então, se a pessoa dá risada alta, se a pessoa dá risada baixa, hoje eu já consigo identificar mais isso, né? Da forma com que a pessoa se comunica com o olhar, se ela é mais auditiva. Às vezes você conversa no início quando eu comecei a comercializar o Desafio Empreendedor, né? Que eu comecei a formar minhas turmas, eu tenho uma média aí de 25 empresas visitadas por semana. E são pessoas, imagina, 25 empresários com diferentes perfis, em média, né? E às vezes alguns olhavam para o lado enquanto eu falava e eu não conseguia compreender no início. A linguagem corporal da pessoa. Isso, é porque a pessoa às vezes é mais auditiva. A pessoa está prestando atenção nas suas palavras, não é porque ela é indelicada, algo assim. Né? Então, você tem que perceber isso, sentir um pouco isso. Se a pessoa é visual, se ela está prestando atenção, é no material, é no portfólio, é no slide que você está apresentando. Né? Isso te dá mais chance de êxito na negociação. E ouvir, gente. Eu acredito que ouvir hoje é mais importante do que contar a história. Fiquei com medo agora. É. Ela tá me analisando agora, o que eu tô fazendo? Eu tô olhando Não. Tô observado, Não, tem né? Tu isso. fala assim e ela já começou... A gesticulação verbal do corpo aqui, meu Eu Deus. sou o tô terceiro sendo- espectador nessa tô conexão sendo aqui, eu tô só analisado. observando. Não é assim também não. Mas Não, a gente vai desenvolvendo. Nem sempre acontece. Às vezes é tão de forma natural, né? É. Não tem pessoas que às vezes a gente chega num lugar e já cria uma identidade imediata. Então, assim, isso acontece de forma muito natural. Mas se você prestar atenção na técnica, isso acaba acontecendo com mais frequência. E eu vejo que assim, às vezes você age tão naturalmente, né? Você lida muito com vendas, né? Visitando muitas empresas e automaticamente é o teu trabalho, né? Tu faz muito bem isso, né? E até mesmo numa roda de conversa com amigos, quando você se depara que não, você está fazendo tudo aquilo que você faz ao longo de uma trajetória de uma prospecção. Né? Só que não é querendo, né? Já é instintivo teu. É instintivo. Né? Isso acontece muito contigo, assim, nessas rodas de conversa com teus amigos? Quando te depara assim, meu Deus, eu tô quase vendendo aqui alguma coisa. Não é? Vem de avião caindo, né? Tipo, mais ou menos isso. Tipo isso. Tipo isso. Gente, a gente acaba falando com entusiasmo, porque quando você acredita naquilo, principalmente naquilo que você vende, aquilo que está ali no seu cotidiano, acaba sendo uma tendência, que você está numa roda de conversa, você acaba falando alguma coisa, não tem como, né? Uhum. Então, e como eu gosto muito do que eu vendo, acredito muito no que eu vendo, isso é essencial para te gerar entusiasmo suficiente para você conseguir trabalhar com aquilo que você trabalha. Então, é muito natural. O meu brilho nos olhos, ele vem como consequência, né? Porque eu acredito no resultado, nos benefícios que, por exemplo, hoje o Desafio Empreendedor, que é, né, o produto que eu comercializo da Public. Então, como eu acredito muito, eu sei que vai gerar um impacto na vida daquele empresário, que vai promover uma grande alavancagem dos resultados daquela empresa. Facilmente eu falo daquilo com entusiasmo, com emoção. Então, o cliente acaba ficando motivado a comprar mesmo, né? já me escuta já com outro olhar. A mesma coisa acontece com os amigos, né? Eles ficam curiosos, querem entender um pouco mais. Mas, assim, né? O tempo acaba também com essa correria. A vida anda tão corrida, a gente está trabalhando tanto que a conversa tá durando pouco. Quando eu encontro com meus amigos, a gente está tentando dizer, ó, Daniele, quer falar alguma coisa, Marcos? Fica à vontade. Eu fiquei curioso. Porque sim. Vamos vocês lá. falando aqui, eu lembrando muito da nossa conversa com o Diego, inclusive, né? Que o Diego falou muito sobre o perfil de quem contrata o desafio hoje, né? Que geralmente é um empresário que eventualmente estagnou por um certo tempo e voltou no seu desejo de crescer, né? E voltou no desejo de crescer o seu negócio ali. Pelo menos, se ele não falou com essas palavras, mas eu entendi mais ou menos assim. Sim. E aí, um grande desafio que o empresário encontra é que, se ele estagnou, avalie a equipe dele, né? Uhum. Tanto é que hoje eu converso com uma empresa que passou pelo desafio e toda semana está tendo uma rotatividade alta de pessoas. Porque eles querem sair daquela inércia e às vezes a equipe não consegue acompanhar ou não tem esse desejo de crescer. Aí eu queria te perguntar qual foi o maior desafio que você já encontrou em contato com empresas que queriam participar do desafio ou que de repente só contrataram uma consultoria sua.
Bom, vamos lá. Só para deixar claro, assim, eu trabalho com o Desafio Empreendedor, né? Hoje eu sou uma das coordenadoras comerciais. Meu foco maior hoje, ele tem sido desbravar, inclusive, cidades. Eu abri em 3 estados, né? Claro, em parceria com os consultores que trabalham para o Desafio Empreendedor. Fui para treinar pessoas também, né? Para auxiliar nessa abertura aí. E eu também, agora, eu tenho já, por uma necessidade de mercado, eu tenho ministrado alguns treinamentos de venda, né? Com a minha empresa, a Tríade Consultorias e Treinamentos. Então, assim, eu tenho esses dois segmentos aí. A advocacia, quando sobra uma horinha. Dá um tempo aqui, não Quando vai dá um devagar. tempinho, entendeu? A advocacia, que tem cada vez mais saído da minha vida, é um fato. Mas o que acontece? Meu foco é o Desafio Empreendedor, né? Então, realmente, a gente tem um perfil mais desenhado do empresário que a gente busca. Não são só os empresários que entraram numa determinada estagnação. Não é isso, tá? O desafio, ele é para qualquer empresário. Aquele que está começando a empresa agora, desde que ele tenha uma certa solvência financeira já, porque é um investimento que o empresário faz no programa. Então, ele precisa ter aí um certo faturamento para poder ingressar no programa. Isso é um fato, né? Por exemplo, microempresa não é a hora de participar do programa, não é direcionado para esse público, tá? Mas nós trabalhamos aí com a empresa que possui 3 colaboradores, a empresa que possui 300 colaboradores. Para a gente pouco importa, tá? Até porque o nosso foco é trabalhar a linha de frente daquela empresa. Como? Moldando o perfil comportamental desses participantes. Porque muito do que acontece dentro de uma empresa, tá? Ela é reflexo desse comportamento dos empresários. Então, e a maioria, o que acontece? Nós abrimos empresa, é o que nós estávamos falando no começo da conversa. O médico, o advogado, né? O pessoal abre empresa sem ter a menor noção do que é necessário fazer para que aquela empresa seja rentável, para que aquele negócio seja sustentável, replicável, tá? Vai por instinto, vai por sobrevivência. E, às vezes, né, já tem uma demanda, às vezes o cara é muito competente, ou o produto tem muita saída, a prestação de serviços, ela é muito interessante, e vai entrando dinheiro, o cara vai contratando, mas não sabe como fazer de uma forma eficiente. É o gerir, né? O gerir. Então, só que muitas vezes isso vai gerando uma sobrecarga nesse empresário. Esse empresário acaba sendo ou permissivo demais, ou rígido demais com os colaboradores, acaba gerando uma alta rotatividade. Sempre a tendência é que esse empresário, ao longo do tempo, ele acabe achando que a responsabilidade da empresa, por exemplo, a culpa da empresa não está tendo resultado esperado, é a culpa de falta de bons colaboradores no mercado. Ele sempre vai achar um culpado externo, tá? Então, a ideia do Desafio Empreendedor é chamar esse empresário para a responsabilidade. Problemas lá fora existem? Fato. Existem sim. Tá? Empreender é matar um leão por dia, a gente sabe disso, né? São obstáculos que você tem que contornar ao longo da sua trajetória. E quanto maior a empresa, mais obstáculos vão existir, não tem jeito, né? Mais pessoas ali de diferentes perfis vão ter dentro do seu empreendimento e o empresário tem que desenvolver habilidades para lidar com isso. Então, a gente chama esse empresário para a responsabilidade. Opa, peraí, onde você quer chegar? Mas, para isso, você precisa se moldar enquanto líder, enquanto gestor. Você precisa ter conhecimento de determinados aspectos aqui da sua empresa para que você a tenha na palma de sua mão, né? Então, ao longo desses 7 meses, nós vamos construindo, né, um caminho aí com esse empresário para que ele possa mudar o seu comportamento, mudar o comportamento dos seus principais líderes, dos seus gerentes. E, paralelo a isso, a gente faz uma consultoria estratégica, bem direcionada para aquilo que é uma maior dificuldade ali daquele empresário, para que ele consiga alavancar os seus resultados. É uma mudança comportamental que impacta diretamente no crescimento financeiro daquela empresa. Essa é a proposta. E as empresas crescem assim, gente, é mágica a coisa, assim, porque é mão na massa, é o empresário que faz as ações, ninguém vai fazer por ele. Mas são coisas que ele sabe que ele precisa fazer e ele não sabe como fazer. A gente tem isso na nossa vida. Mudar comportamento é algo muito delicado, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente
tá vendo que a coisa não tá caminhando ali pra gente alcançar as nossas metas, os nossos sonhos, mas a gente sempre tem uma desculpa, cara. Ou é falta de tempo, ou não tô conseguindo, ou surge outra prioridade, a gente não consegue manter aquele foco ali no que a gente realmente precisa fazer, né? Ou porque vai gerar um desconforto, enfim, por uma série de questões. E isso acontece com o empresário. Ele tá tão imerso no operacional da empresa, no dia a dia da empresa, que ele não consegue, muitas vezes, colocar em prática aquilo que vai doer, mas é o que vai trazer um resultado maior para ele. Quando Então, vocês quebram, assim, essa zona de conforto do empresário, no primeiro dia já começa, a É gente mesmo? já... Isso, como é que é a receptividade deles por parte dele, tipo assim, porque é um confronto para ele próprio, né? com certeza. Ele sai ali daquela zona de conforto que para ele é muito cômodo, Uhum. né? E ele se depara ali, né? Vou ter que sair daqui para poder alcançar isso aqui, né? Porque vocês automaticamente identificam, né? Digamos que algumas dores que existem no diagnóstico, né? E vocês traçam metas e objetivos. Com certeza. Como é que é o lidar do empresário quando ele fala assim, não, para mim chegar aqui, eu tenho que sair daqui? Pois é, aí é que tá. Outro requisito, né? Por exemplo, da minha atividade aqui, que eu até falo nos treinamentos de venda que eu dou, eu falo assim, gente, cliente sente cheiro de desespero. Você tem meta para bater, ok. Mas mantém o foco naquele cliente que, de fato, vai trazer resultado para você. Isso é muito importante, né? Boa dica. Isso é muito importante. Então, às vezes a gente tá ali desesperado, né? Tipo, quase com um contrato, assim, ai, assina esse contrato, assina, mas assim, você tem que ter muita cabeça no lugar nessa hora, porque o perfil do cliente que tá entrando, ele faz total diferença. A primeira coisa é o cara querer. Ele tem que ter vontade de mudar e ele tem que reconhecer que é necessário ele mudar o seu comportamento ali para que ele tenha o resultado pretendido, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se o cara já tem muita resistência à mudança, talvez não seja a hora dele participar de um programa tão transformador assim. Até porque ninguém muda ninguém, né? Não tem mágica, gente. Tem estratégias, tem ferramentas mais eficientes, né? Para aquele empresário melhorar seu perfil de gestor, né? Assim como nas vendas. Você tem técnicas, você tem ferramentas, requer muito estudo, por incrível que pareça, né? Quanto mais a gente vai desenvolvendo habilidades, mais a gente percebe que é necessário você estar em constante ali, atualização, né? Porque existe muita técnica hoje de mercado. Então, você tem que estudar um pouco de PNL, né? De programação neurolinguística. Você tem que estudar sobre linguagem corporal, né? Você tem que estudar um pouco ali de oratória. Você tem que entender um pouco sobre marketing, sobre prospecção, né? De formas aí de rebater objeções, construção de uma apresentação bem feita, né? Então, assim, inteligência, gestão emocional, ela é de extrema importância no processo de vendas. Então, se você não souber gerir as suas emoções, você se deixa dominar pelo cliente. E numa negociação, é você que tem que dar as cartas. E isso é treino, gente. É treino. E muitas vezes a gente não consegue, porque nós também somos humanos, nós temos os nossos problemas, nós temos nossos dias difíceis. Né? Nem sempre os nossos resultados são os melhores. Isso acontece. Aí o que eu falei lá no começo, é aquela habilidade de cair e levantar, né? De continuar. Tem uma pergunta aqui pra ti, Vai, que todo vendedor ele tem vontade de te perguntar. Daniele, como não dar desconto? Como não dar desconto? O cliente que vem por preço, ele vai por preço, primeira coisa. Claro que, assim, uma das principais regras em relação à objeção é você entender primeiro o porquê daquele cliente não fechar com você naquele momento. Então, eu tento descobrir ao máximo o motivo dele não estar fechando comigo. Será que é realmente falta de dinheiro? Será que ele tem vontade suficiente? Tá? Então, assim, para adquirir aquilo ali, ele realmente precisa daquilo ali, mas ele realmente está apertado. Então, assim, eu acho que isso te aproxima muito da verdade daquele cliente. Aí sim você vai analisar se é né, possível dar um desconto ou não. Tá? Porque é aquela história, você tem que ter em mente, não adianta. O cliente que vem por preço, ele vai por preço. Você tem que achar quais os diferenciais do seu produto. Tá, ele está comprando de você, mas por quê? Por que ele compraria de mim, não do meu concorrente? A gente não pode ter medo de fazer esse questionamento. A gente tem que entender por quê.
né? Eu estava dando exemplo lá na loja elétrica. Tá, mas o cara ele pode pagar R$ 100 a menos nesse produto lá na internet, que a gente sabe que é um grande concorrente hoje das lojas físicas, Sim, né? muito. Mas o porquê que ele vai comprar de você? Será que, né, não tem um risco da peça na internet às vezes vencer as peças? Aqui você vai poder dar todas as informações que ele não vai obter na internet, aqui dentro da loja física. Talvez até ir lá instalar para o seu cliente, dependendo do tipo de serviço que você oferece. Agregando valor, né? Com certeza. Você vai poder mostrar uma série de opções ali, você vai poder criar uma identidade com aquele cliente. Você vai poder ouvir aquele cliente. Então, se você entender também o valor do seu produto, não enxergar como um mero produto, como uma mera prestação de serviço, se você souber o que tem por trás, você vai fazer uma construção de um processo de vendas muito bem feito e vai reduzir a quantidade de objeções. A chance de fechamento também aumenta. Tem muito isso também, né? Então, o gerar valor, né? Gerar necessidade, ele dificilmente será por preço que, né? O preço que vai ser o fator determinante ali dessa negociação. Acontece, tá, gente? Uhum. E outra coisa, é o que eu falo também. Você tem que aprender a lidar com o não, porque ele é uma realidade, ele existe. Muitas vezes você não vai conseguir ter o resultado. Muitas vezes você não vai conseguir converter aquela venda. Mas, né, se você se ater a todo aquele processo e caminhar ali de uma forma interessante ao longo desse processo, a chance de fechamento ela aumenta muito. Eu, particularmente, eu meio que migrei um pouco agora, né? Eu sou ainda, né? Sou design aqui na agência, mas eu assumi um pouco desse departamento, né? O departamento comercial, que é a parte de prospecção e vendas. Sim. Né? E algumas vezes eu me deparo com alguns desafios, né? Principalmente a parte onde eu tenho que adentrar dentro de alguma empresa, ou seja, eu mapeio a empresa e eu quero, né, digamos que, como chegar nesse cliente que ele não sabe nem quem sou eu. Tu já te deparou algum cliente teu assim, tipo assim, Daniele, como é que eu faço? Tem alguma estratégia que eu possa fazer para me poder contornar essa objeção? Primeiramente que ela nasce em mim. Como é que eu chego? Né? Já te fizeram uma pergunta mais ou menos assim? Tem Nossa, alguma... muito. Como lidar? Me ajuda. Isso aí faz parte do processo de prospecção, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é planejar muito bem como explorar a sua rede de contatos. Eu acho que é o primeiro passo, né? Eu tenho visto muitas empresas, assim, migrando muito para a questão do digital, principalmente depois da pandemia, foi todo mundo para o Instagram, né? E eu falo, gente, cuidado para não ser mais do mesmo. Porque você só está lá porque você tem que estar lá, não vai te trazer novos leads, não é isso. Você tem, primeira coisa, desenhar quem é o perfil do seu cliente. Você tem que saber aonde está o seu cliente. Tá? Eu acho que você encontrando essa persona, você já está com meio caminho andado. Depois é entender quais são as ramificações da sua rede de contatos. Como que você vai conseguir chegar até esse cliente? Através de quem? Né? Então, isso ajuda muito. Ajuda muito. Principalmente se, né, vocês tiverem um conhecido, já alguém para te referenciar, você já quebra muito essa questão da resistência, né, desse cliente aí em te receber. Uau, bacana. Show. E no caso, porque quando a gente pesquisa sobre técnicas de prospecção, a gente vê muito falar sobre script para e-mail, né? Aqueles e-mails de prospecção que tem. Sim. Só que na nossa região é uma técnica que ainda não casa para todos os mercados, né? É claro, em qualquer lugar nunca vai casar para todos os mercados. Mas você já conseguiu, conversando com algumas empresas daqui, mapear, assim, quais são os canais que podem mais ser explorados aqui na nossa região? Aqui na região? Bom, eu vou ser franca com vocês. Eu nem tive tanto tempo para isso. A minha estadia aqui foi muito curta e eu trabalhei com rede de indicações. Né? Então, como nós estamos na 8ª edição do Desafio Empreendedor aqui, os clientes que já fizeram das edições passadas, com o resultado que eles obtiveram com o programa, eles foram o maior divulgador aí do nosso trabalho, né? Então, muitos clientes, assim, eles já sabiam, já conheciam esses empresários que participaram, já tinham ouvido falar do programa. Isso foi um fator determinante para que a gente tivesse o resultado que nós tivemos aqui, né? Que foi bem satisfatório.
vai começar a turma 8 aí, vai ser uma turma bem bacana, com empresários bem interessantes aqui da cidade. Mas nós exploramos a rede de contato. Tivemos também alguns outdoors espalhados aí pela cidade, compartilhando o resultado do pessoal. Eu vi, tem inclusive uma BR ontem. Tem uma lá perto Tem da saída de Imperatriz. 6. Que bacana. Mas assim, o nosso trabalho aqui, até pela limitação, porque como o programa ele é presencial, né, e o consultor ele vai atender individualmente as empresas, nós também temos uma limitação. A gente trabalha com uma limitação de participantes. Então, não, por exemplo, se eu tiver 30 empresas querendo entrar no desafio, dependendo aí da demanda do consultor, ele não consegue atender. Então, a gente coloca um limite de participação, né? A gente está trabalhando aí com uma média de 12, 14 empresas por turma, por enquanto. Então, né, a gente depende de disponibilidade de consultor, então tem essa limitação. Mas nós trabalhamos aqui, foi com a rede de indicações mesmo. Para essas empresas que tu passou aqui em Imperatriz ao longo desses dias, no caso, os gestores, o que eles falam? Qual que é a grande dor, né, para poder falar assim, não, eu preciso disso, eu preciso do desafio para poder ter uma mudança aqui? Porque, de certa forma, quando eu vejo que o Diego comentando comigo, o Marcelo, traz um diagnóstico tão preciso do negócio do cliente, Sim. né, que ele subentende que, não, eu preciso disso aqui. Como que eu faço? Qual foi a grande dor, assim, hoje, desses clientes, assim? Olha, eu vou falar algumas. Comentei com vocês, né? Eu assumi há 1 ano atrás. A pandemia acabou me levando para o Nordeste. Então, assim, eu rodei Bahia, né? Várias cidades aí da Bahia, Pernambuco. Eu fui para Sergipe. Eu fui para Maceió também. Então, a queixa é a mesma. E agora no Maranhão, a queixa, geralmente, basicamente, quando a gente inicia uma conversa, esse empresário já começa se queixando da falta de mão de obra, dos colaboradores, que as pessoas querem emprego, mas não querem trabalho, o problema está sempre no outro, né? Ele vai culpar os impostos, né? Vai culpar o concorrente, menos a si mesmo. Ele nunca acha que ele está despreparado para gerenciar o negócio. Então, mas as queixas básicas, né, geralmente são essas. São pessoas, tá? Às vezes aí uma dificuldade em vender mais. E a parte financeira também. É um grande problema para os empresários. Calcanhar de Aquiles, hein? No começo, até assim, eu fiquei um pouco assustada, eu confesso. Quando eu comecei a trabalhar nessa parte de desenvolvimento empresarial, né, isso há quase 2 anos atrás, eu não sabia nada de empresa, não sabia nada. Lembra que eu saí da administração de empresa, que eu quase quebrei, né? Eu achava que eu poderia quebrar uma. Eu realmente, assim, não entendia bulhufas. Eu fui na raça. Eu fui vender um produto, mas eu não entendia nada da parte financeira. Eu comecei a estudar um pouco mais isso por uma necessidade de conhecer o meu produto, certo? Mas eu tinha aquela imagem, que quando eu entrava numa grande empresa, que eles tinham um financeiro impecável, né? Que eles já tinham controle da empresa na palma das mãos, que eles sabiam ler os números, que os empresários tinham leitura dos números para tomar decisão. Como que você me abre, por exemplo, uma franquia, você abre uma filial, sem você saber quanto que aquilo vai te dar de retorno financeiro, quanto você vai gastar para investir naquele empreendimento, por exemplo, né? Eu vou precisar de uma obra, quantos colaboradores eu vou precisar, sabe? E eu vi que isso é raro. Acredite se quiser, a gente tem empresas assim, com 30 anos no mercado, o cara sequer estabelece uma meta para o seu colaborador. Ele não sabe quanto que ele está, muitas vezes ele sequer sabe quanto que ele está faturando. E é por isso, acho que por esse motivo, muitas empresas estão sobrevivendo no mercado. Às vezes o cara até cresce, compra um galpão, ele compra seu carro, ele tem lá a sua casa, mas o cara está sempre passando um aperto. Nunca vai ter uma escalabilidade do negócio, né? E às vezes, assim, é sempre no sufoco. Vai pagar a folha de pagamento, né? Para arcar com a folha de pagamento é um sufoco, sabe? Então, o empresário está sempre imerso naqueles problemas ali por não ter uma gestão financeira eficiente. Por não saber aonde ele quer chegar. Qual faturamento ele quer ter. Se você não tem muita clareza desses números, você não sabe para que lado ir. Você não sabe.
né? Você vai sempre sobreviver ali e trabalhando e se expandindo o negócio, né? Ou não, ou quebrando o negócio, mas porque você não tem realmente esses números claros, né? E os números, eles não mentem, é uma realidade. O empresário precisa ter isso. Tem gente que fala assim, ver um empresário de sucesso, né? Não imagina os perrengues, né? Por trás dos bastidores, né? Tu falou aqui pra gente que você quebrou, né? Tem gente que fala assim, nossa, fulano é tão bem sucedido, né? Fulano é tão bem financeiramente, vê os bens, mas não vê ali os bastidores, né? Fala pra gente um pouquinho aqui, porque tu quebrou. Fala assim, sendo bem sincero, não, eu quebrei. Como se diz, não faturou R$1, não faturou quebrou. Quebrou, né? E Quebrei. Isso é uma realidade de vários empreendedores que startam um negócio, né? Trabalham ali 2, 3, 4, 5 anos, operando praticamente no vermelho, né? Isso. E não faturam praticamente nada. Então, assim, é uma dor de muita gente. Como é que Muito. foi isso, assim, pra ti? Né? Porque eu quebrei, mas hoje eu dou uma consultoria para empresas, né? De como eles se comportarem e como traçarem objetivos e metas para alcançar resultados. Como é que é isso hoje? Bom, nada mais ensina do que a dor ensina muito, né? Muito. Então, se você estiver disposto a aprender com ela. Tem isso também. Tem isso também, né? E eu estava num momento da minha vida pessoal em que eu tinha acabado de sair de um casamento, em que eu tinha uma condição de vida financeiramente sustentável, né? Então, eu fui peitar o mundo, assim. Eu fui passar a viver sozinha, assim. Então, eu estava disposta a me atrever, a tentar algo novo. E eu não estava feliz na carreira jurídica. Algo estava me incomodando. Mas para sobreviver, eu precisei me abrir para possibilidades, né? E uma delas foi essa tentativa. Eu estava muito aberta para tentar algo novo. E eu realmente, assim, eu queria dar aquela cartada final, sabe? Aquele tiro de misericórdia na minha profissão. Eu falar assim, poxa, advogado não sabe gerir um negócio. Não sabe lidar com pessoas, muitas vezes. Não sabe trazer o seu colaborador ali para participar do processo. Sempre muito dando ordens, né? E muito retrabalho dentro do escritório de advocacia, muito dinheiro desperdiçado. Então, eu conseguia ter essa visão. Por isso que eu fui me especializar em gestão jurídica. E, né, a empresa que quebrou, a primeira que quebrou, que não ficou 6 meses sem faturar R$1. Mas, assim, eu tava tão, assim... cara, eu estava muito determinada a fazer alguma coisa dar certo. Eu precisava sustentar minha casa. Então, eu faria qualquer coisa. Tu tens uma filha linda, trabalhando no Instagram. Isso, tenho Helena, forte que nem a mãe. Pois é, mas assim, eu não tava... Eu vou falar que eu resolvi me despir da minha vaidade. Eu faria qualquer coisa para colocar dinheiro em casa. Nem que eu tivesse que... Como eu fiz, eu comecei a vender... Na gestão jurídica, ainda nessa empresa da gestão jurídica, isso foi em 2018. Eles me deram um grande presente, porque eles me propuseram a entrar no Empretec, né? Que foi o meu primeiro contato com comportamentos empreendedores e que, assim, foi uma semana de imersão em que eu vi que eu senti que eu quero ser empresária. Sabe? Foi lá que virou a chave. E foi lá que, assim, eu vi que eu tinha que correr riscos calculados, que eu precisava não ter medo. Então, assim, eu fechava meus olhos e falava assim, cara, o que eu poderia fazer se eu não tivesse medo? Eu já estava, como se diz, já estava lascada, né? Já tinha, né? Já estava passando dificuldade financeira, ali era a hora. Então, eu não pensei muito. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa para levar o sustento para minha casa. Eu me abri para possibilidades. Então, nessa época, eu acabei vendendo cosméticos durante um tempo. Continuei advogando, pegando uma coisinha ali, outra ali. E consegui prover o meu sustento na época. E a partir do Empretec, eu fui convidada por um dos facilitadores ali a trabalhar com a pública empresarial, ser uma parceira de negócios, né? Eu não sou funcionária, eu trabalho com meu CNPJ e sou prestadora de serviço, sou parceira de negócios deles. E aquilo foi um divisor de águas na minha carreira. Assim, eu me abri para oportunidades. Hoje você falar assim, Dani, vamos ser sócio alguma coisa? Eu vou te escutar. Cara, mas é para trabalhar com o maracujá. Igual o Jack tá falando.
vou te escutar. Vamos conversar, entendeu? Eu sou aberta a possibilidades. Eu não fecho porta nenhuma mais. Principalmente quando o assunto é negócios. Então, isso eu acredito que é o que me impulsiona. Então, estou sempre olhando alguma coisa, analisando uma possibilidade. Veja, não, isso aqui não vai funcionar, não é para mim. Às vezes é um excelente negócio, mas não é para mim. Meu foco mais é esse. Eu me permiti me redescobrir, a verdade é essa. E assim, se você não tem medo, você acaba você acaba usando mais. Isso é uma realidade. O medo ele retrocede um pouco a pessoa, né? Às vezes você tem ali, tem vontade, mas ao mesmo tempo o medo é maior. O medo te paralisa por Né? completo. E eu vejo que você conseguiu rompê-lo, né? Totalmente. Nessa tua trajetória, que foi uma migração, Totalmente. né? De certa forma, passou por cima, né? E hoje está aqui. Isso. Quando eu tô com... Porque o medo, ele é natural. Eu sinto medo às vezes, mas eu vou. É humano. Eu vou mesmo assim. É humano. Sabe? Eu fecho os olhos e falo, cara, vai ser bom para você? Você precisa disso? Você precisa enfrentar isso? Então, eu tô sempre me propondo aí a superar os meus medos, porque faz parte do jogo. Cara, eu olho assim para esse mercado e vejo assim que hoje todo mundo teria que aprender, teria que ter pelo menos noções básicas, né, de se vender, né? Porque eu compro aquilo que me brilha os olhos, Sim. aquilo que me agrega valor na vida. E tem muita gente com um baita de um produto, mas ele não sabe se vender. Ele não sabe vender o próprio produto. E quando vende, ele vende por um valor irrisório. Eu conheço algumas pessoas que têm uma prestação de serviço excelente, excelente. Mas o seu posicionamento condiz com com aquilo que ele transmite. Mas o produto dele é muito bom. As pessoas não conseguem, tipo assim, olhar para aquilo ali e falar assim, nossa, eu vou pagar mais porque aquilo ali merece. Mas o próprio vendedor em si, ele faz com que ele mesmo baixe o valor do produto dele. Mas será que esse vendedor, ele acredita que realmente o produto dele Aí eu é isso acredito tudo? aí eu vejo que é o seguinte, esse vendedor, ele tá ali por esporte, não por acreditar no produto. Então, pronto. Você respondeu sua pergunta. Não vai emplacar. Dificilmente vai emplacar. Dentro desse teu mercado, a gente fala muito de vendas, né, no caso. Como é que tu consegue transformar, digamos, que a vida de uma pessoa que ele tem ali aquela vontade, tudo, mas ele é um pouco ali, ele não tem tanta desenvoltura na fala, por mais que tenha os estudos, como você fala, né? Como é que tu consegue quebrar o gelo para aquela pessoa se encontrar naquilo que ele tanto quer? Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto, eu quero tanto vender, igual eu vejo aqui muitas pessoas que vêm para cá, não, eu quero aprender design, como é que eu faço, qual o caminho das pedras, né? Tu consegue encurtar isso na vida das pessoas, assim, com esses teus treinamentos? Bom, nos treinamentos de venda, né? É uma empresa nova, ainda um bebê, ainda estou em fase de maturação do projeto. Já dei alguns treinamentos aí pelas cidades que eu passei, alguns online também, que tem sido um grande desafio, porque você prender a atenção das pessoas na modalidade online. Em treinamento de venda, que precisa ser... Né? Porque ele precisa, não é como uma aula. Você precisa trabalhar, por exemplo, um vendedor de acordo com as necessidades que ele tem. As pessoas são diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, moldar um treinamento de venda de uma forma visando o desenvolvimento, não apenas o conhecimento, tá, gente? Porque hoje eu posso contratar um programa ali, um treinamento de vendas online que está gravado. Tá tudo certo, é ótimo. Vai trazer muito conhecimento para mim. Mas o meu foco com essa empresa de treinamento é trazer o desenvolvimento daquele vendedor. É pegar aquele vendedor com as características que ele tem e trazer mudanças efetivas. Então, ele é bem direcionado e personalizado. E fazer isso online é um grande desafio, porque tem pessoas que ficam mais dispersas, ou não, né, o criar esse approach aí pela internet, ele é difícil, não é uma tarefa fácil, né? Então, assim, ainda está em fase de desenvolvimento. Mas a experiência que eu tenho tido até hoje é realmente você, primeiro, fazer um mapeamento das características daquela pessoa, você identificar se aquela pessoa ela realmente tem vontade de fazer diferente, se ela não consegue o resultado, realmente é vontade ou é perfil?
né? Porque também não adianta, gente. Às vezes o cara simplesmente, apesar de eu achar que todo mundo se vende o tempo todo, mas cada um vai se vender de um jeito. Tem pessoas que realmente são muito tímidas, que às vezes vão precisar de um acompanhamento psicológico, né? Que vão se sobressair mais se elas ficarem nos bastidores, que é necessário também. Então, né, nem todo mundo tem que estar à frente ali nos holofotes, não é assim que funciona. A gente precisa que todas as engrenagens estejam conectadas. Então, isso também é alguma coisa. Às vezes passou o time da pessoa. Não adianta. Outro dia eu estava escutando eu tenho minhas referências pessoais. Outro dia eu estava escutando um podcast do Bruno Perini, dos Sócios. Tenho gostado bastante de acompanhar. E ele estava falando muito sobre isso, sabe? Da questão de a partir de determinada idade, não adianta você tentar ser o melhor jogador do mundo. É mais ou menos Passou isso. o time, Já né? passou. Não é porque você não consegue, não é isso, né? Mas muitas vezes você tem outras coisas para se desenvolver ali. Então, eu acho que você tem que ter uma atenção ali ao comportamento. Agora, é perfeitamente possível. Se o cara quiser, se o cara tiver uma identidade, se ele gostar de pessoas, é fácil treinar esse cara para venda. É fácil. É uma frase que eu ouvi. Tu conhece o Thiago Conce? Demais, é uma Demais, grande né? referência para mim. Pois A gente tem é. que estudar muito, não se esqueça. Então, eu tenho lá Ele minhas fala, referências. ele fala uma frase que eu compartilho muito dela. Que ele fala assim, vendedor ganha mais do que médico. Porque tem médico, tipo assim, a pessoa tem na cabeça que fala assim, não, médico ganha horrores, médico é milionário. O vendedor, ele pode ser da mesma forma, só depende dele. Igual o médico estudou para ganhar muito dinheiro, você pode estudar vendas, Com certeza. né? E isso é em qualquer profissão. Eu falo da venda porque hoje eu procuro conviver um pouco mais com isso. Né? Depois que eu assumi o departamento comercial, eu procuro estudar um pouco mais. E o Thiago Conte, para mim, é uma grande referência. Agora eu vou estudar você. Ô, gente, meu Deus! Não. Eu tô vendo que eu tenho que procurar referências mais próximas. O Thiago tá muito longe, né? Não, imagina. Nossa. Mas o que acontece? Primeira coisa, você lembra que eu te falei lá, antes de você começar a desenhar um processo de vendas, você tem que saber onde você quer chegar. Você precisa ter suas metas muito bem definidas. Eu sei o quanto eu quero faturar ano que vem. Eu sei quanto eu quero ganhar. Eu sei aonde eu quero chegar. E isso me dá combustível. Então, acho que é por aí que você começa. Se você tiver as suas metas bem definidas e entender que existe uma escada para subir também. Não adianta você ficar imaginando que você vai ganhar 1 milhão no ano que vem sem entender que existe um processo para você alcançar aquilo ali. Né? Então, nos treinamentos de venda eu falo, gente, você tem liberdade para sonhar com o valor que você quiser, o quanto você quiser ganhar. Mas entenda, se você não se esforçar para melhorar um pouquinho cada dia, para conquistar o seu salário mais 5% no mês que vem, que seja, você não vai conseguir avançar, você não vai ter constância para conseguir chegar onde você quer chegar. Então, é o seu salário mais 5%, daqui a pouco é o seu salário mais 10%, daqui a pouco você já está se empolgando com esses resultados, isso vai te motivar a conseguir mais e mais e mais. E isso vai te dar combustível para você entender que vendas realmente, o céu é o limite. Não tem limite para uma pessoa que trabalha com vendas. Né? Então, é entender isso, acreditar no que você está fazendo mesmo. Você tem que gostar, não adianta. Vão ter determinados produtos, determinadas prestações de serviço que eu, por exemplo, ou qualquer outra pessoa não vai conseguir vender. Se você não tiver uma identidade, não vai. Não emplaca, né? Você não consegue ali convencer o seu cliente. Mas é isso. Todo mundo aí que entender e que se predispor a melhorar, a estudar, volto a repetir. É técnica, técnica e treino. Técnica, técnica e treino. Não tem outro caminho. E bota em prática. Não adianta só isso, não. Vamos botar em prática. Não é? Né? É técnica, técnica e treino. Esse treino já inclui ação, Bota né? aí, porque... Mas o vendedor, ele treina na rua, na frente do cliente também. Então, tem isso. Ao vivo e a cores, né? Pois é, você treina na frente do cliente, depois vira as costas, anota suas percepções. Quando ouvir um sonoro, não. Coloca a decepção no bolso, analisa ali o que você pode fazer para melhorar, né? Porque os resultados positivos, eles vêm, mas a gente não vive só de resultados positivos. Isso qualquer área da vida, não tem como. Vão ter épocas aí que a safra não será tão boa, isso é uma realidade. Aí vem aquela habilidade mesmo de você confiar em toda a trajetória que você
traçou no seu treino, Uhum. que inclui ação, tá? E, cara, bola pra frente, né? Fazer diferente. Me fala uma coisa, como é que tu te virou assim dentro da pandemia? Porque todo mundo parou. Rapaz, se eu te contar o que aconteceu. Eu tava naquela fase, né? Quebrei a Uhum. empresa. Voltamos, quebrei a empresa de gestão jurídica. Eu, né, falei, poxa, 6 meses sem faturar R$1, eu decretei falência pra mim mesma. Falei, não vai. Vou começar de Então, novo. vou começar de novo. Mas aí eu já tava vendendo cosméticos na época, divulgando. E Dani, vende areia no deserto. Eu tô indo, eu tava nessa fase, a fase do desespero. É quantos por cento pra Do mim? desespero, entendeu? Eu tava nessa fase. Mas, assim, com muito entusiasmo e, sabe, essa época que eu visitei, que eu tava trabalhando com cosméticos, assim, eu me propus a ser a melhor naquilo que eu tava fazendo. Mas eu sentia falta, assim, de algo que me motivasse a estudar mais, a me desenvolver mais, sabe? Foi uma época interessante, assim, mas sou grata, né? Porque me sustentou, mas, assim, foi um curto período de tempo da minha vida e que eu fui com toda coragem, com um sorriso no rosto e é a melhor oportunidade que eu tenho hoje. É a que eu vou abraçar, né? Então, eu peitei aquilo ali e fui com um olhar lá na frente, né, atenta às oportunidades que iriam aparecer nesse meio do caminho. E eu já tinha feito Empretec, já estava ali, eu e a Public, nós já estávamos conversando. E quando eu comecei a trabalhar com essa empresa de desenvolvimento empresarial, eu não entendia nada de empresa, gente. Não entendia absolutamente nada. Então, fatalmente, meus resultados também com as vendas do Desafio Empreendedor no começo não eram tão satisfatórios. Eu demorei 2 meses para fechar uma turma de 10 empresas e foi punk. Foi uma missão, né, foi uma missão muito desafiadora para mim. Mas eu estava naquele ritmo tão frenético de, poxa, eu preciso melhorar aqui. Não, eu falei isso aqui errado, mas eu posso fazer diferente. Eu quero aprender com o melhor. Eu pegava o telefone, ligava. Hoje a gente está em 17 estados, né? Quando eu entrei, estávamos em 14. Então, eu ligava para os colegas, perguntava como é que você faz, o que você fala. Comecei a ler sobre empresa, quais eram as maiores dores dos empresários, né? Comecei a estudar mais sobre vendas, que até então eu vendia por instinto, eu vendia do jeito que eu sabia, mas não entendia que existia um processo de vendas. Eu comecei a me atentar para isso, e fui. Melhorei daqui, fechei meu primeiro contrato, vendendo cosmético, advogando, sendo mãe, fazendo, né? Então, e fechei o segundo contrato. Mas, assim, eu não tinha aquele ritmo e aquele comprometimento ainda com a Public. Formei a primeira turma, que iria começar no dia 23 de março, se eu não me engano. Né? E adivinha? Tchan, pandemia, tudo fechou. Belo Horizonte fechou as portas. Eu já tinha ali 2 meses e meio, eu acho, que eu demorei para fechar essa turma. Não foram só 2 meses, não. E essa turma simplesmente não rodou. A minha primeira turma do Desafio Empreendedor, ela não rodou. E eu, né, seria remunerada, a comissão é bem bacana, mas, poxa, eu precisava que a turma rodasse. Se o cliente não paga, eu não recebo. Ponto. Aí a pandemia começou assim, né, as portas fecharam de BH, eu fiquei 2 meses dentro de casa, aí não tinha mais cosmética, não tinha mais a empresa de gestão jurídica, né? Passei por aqueles 2 meses de crise existencial, acho que como a maioria dos brasileiros, né? Principalmente aqueles que não possuíam emprego fixo, e me questionando o que eu poderia fazer, estudando, né? Nos momentos aí que a cabeça estava mais, né, mais no lugar, estudando e vendo possibilidades. Na época, abri um leque de opções na minha frente e estudei várias. Falei, o que eu posso fazer? Aonde eu vou conseguir me sustentar? O que de opção eu tenho? Procurando alternativas. E isso eu fiz. Eu me abri para procurar solução. Né? Eu entendi, depois desses 2 meses sofridos iniciais aí da pandemia, eu falei, olha, ou eu vou ser parte do problema, ou vou ser parte da solução. E eu me abri para ser parte da solução. Coloquei na minha cabeça que eu não ia pegar o Covid, de verdade. Eu trabalhei muito a minha cabeça para isso, não é pretensão, né, lógico que tava aí, mas eu coloquei na minha cabeça Tava sujeito, mas... Tava sujeito, mas que eu ia me cuidar para não acontecer e que, cara, todo dia eu repetia para mim, eu não vou pegar, eu não peguei Covid. Até hoje, pois é.
Tô vacinada, graças a Deus, vacinei com a Janssen, dose única. Mas eu não peguei o Covid. Mas e o que acontece? Nesses 2 meses iniciais, a Public me fez uma proposta, porque Belo Horizonte estava fechado. Foi uma das capitais que mais fechou, né, durante a pandemia. E a Public me fez a seguinte proposta. Dani, tem uma cidade, Brumado, na Bahia, tá? Que está abrindo as portas agora. E nós temos a rede de indicações, porque a gente já teve Turma Livramento, que é uma cidade vizinha. Brumado, a gente não conhece tanta gente, mas tem muito potencial, tem muitos empresários lá com visão que acho que dá jogo. Você topa? Nem tá aberta a possibilidades. Vambora. Só falava assim, vambora. Não, mas é para ir para daqui 3 dias. Vambora. Mas, Dani, não tem avião para a Vitória da Conquista porque o aeroporto tá fechado, você vai precisar ir de carro. Eu tinha um HB20 na época. Vambora. Mas são 1.100 quilômetros para ir, 1.100 para voltar. Tô dentro. Eu só preciso resolver quem vai ficar com a minha filha. Né? Isso aí que eu precisava deixar as coisas ajustadas. Cara, eu não quis saber qual que era a rede de contatos que a gente ia explorar, sabe? Quem ia me esperar? Eu simplesmente fui. E chegando lá, adivinha. Sem planejamento, sem estratégia, sem nada. Teve que ser na base da oração, né? Não, foi bem, Acontece. Então. Foi bem. Mas virou. Pois é. E assim, eu ganhei a projeção que eu ganhei na Public em decorrência desse trabalho. Esse trabalho me abriu portas, porque era impossível ter feito o trabalho. Né? Eu estava começando um trabalho que, assim, parecia impossível de ser realizado. Né? A nossa rede de contatos, ela veio do CDL e... Cara, eu fazia visita com os empresários, assim, chegava lá, o cara, às vezes, de chinela havaiana, 2 quilos de poeira na prateleira, eu tentando falar, o cara não entendia uma palavra do desafio, né, do que era empreender, o cara não queria mais saber disso. Eu falei, gente, não é o nosso perfil, não é o perfil do cliente que a gente busca, dei 2 passos para trás, né, fiz uma boa demoração, falei, Deus me ilumina, comecei a andar pela cidade, eu falei assim, eu vou observar quais as empresas que estão mais cheias. E, na época, a bike estava explodindo, né? Eu parei numa loja de bicicletas e, conversando ali com as vendedoras, eu falei assim, eu vou comprar uma bicicleta. Eu entrei para comprar uma bicicleta, mas eu queria saber quem que era o dono da empresa. Aí, conversa vai, conversa vem com as vendedoras. Esse cara que eu tenho um carinho enorme por ele, o Beto. Ele ainda não é cliente do desafio, mas ele foi uma pessoa que foi peça-chave para que esse trabalho acontecesse lá. Ele, o que você veio me vender? Eu falei assim, não sei, você vai querer comprar? Posso te apresentar? E a nossa conversa, ela foi muito interessante. Assim, ele me deu... Não, se você falar em 5 minutos, eu posso ver o que eu vou fazer. Esse cara abriu as portas, assim, em relação às indicações que eu tive naquela cidade. Ele virou para mim e falou assim, não, tem muito tempo que eu não vejo ninguém com esse poder de persuasão entrando aqui, eu vou te ajudar. E ele me indicou muita gente. Dessas indicações surgiram outras indicações e eu consegui um resultado bem interessante nessa cidade. E a partir daí eu não parei mais. Eu assumi o Nordeste mesmo no meio da pandemia. Eu não parei, foi uma viagem atrás da outra. Sempre 3 semanas fora de casa, 1 semana em casa, às vezes até menos tempo. E eu simplesmente fui. Eu não parei para pensar. Hoje eu tenho 1 ano e 2 meses que eu tô... 1 ano e 1 mês que eu tô nesse ritmo. Bem Foi intensa, mais ou menos né? isso. Então, assim, só que hoje eu dou treinamentos para público, então a gente está formando, né, novos comerciais aí Brasil afora. Então, hoje eu posso me considerar uma das referências comerciais dentro da empresa. Eu tô no ranking aí das pessoas que mais produziu dentro da pandemia, então é muito bacana. Se olhar para trás, você vê uma trajetória dessa, você vê que você teve coragem para enfrentar em plena pandemia uma situação dessa, né? Estou inteirando agora a 13ª viagem, então, sem pegar Covid. Pois é, mas assim, e entrando em cidades que que a pública ainda não operava. E esse é um grande desafio, porque quando você vai para uma cidade, por exemplo, Imperatriz, é a turma 8, vários empresários já estão no portfólio. Já passaram, né? Já Já passaram, viram. eles referenciam a empresa. Agora, quando você vai para uma cidade que nunca ninguém ouviu falar, ninguém sabe quem que é a Daniele, ninguém sabe o que é o desafio, aí é pedreira. Aí tem que encontrar um Beto, né?
Pois é, tem que encontrar um Beto. Mas agora a gente, como se diz, a gente vai criando casca. Então você vai Aprendendo, né? aprendendo, né? E, cara, eu tô sempre preparada, assim, para ter o melhor resultado, para dar sempre o melhor de mim. Mas eu consigo entender perfeitamente quando o resultado ele não é o esperado. Eu consigo colocar no papel e falar, poxa, aqui eu poderia ter feito diferente. Isso é o que vai te impulsionar para você ter resultados melhores lá na frente, né? É não Bacana. parar. Tu falou um negócio aqui no nosso briefing aqui, que é notório em você, a parte que você fala sobre enxergar oportunidades, Sim. né? Eu vejo que hoje na tua fala, né, de como você se posiciona, isso é bem notório, né? Você vê oportunidades, vai lá, corre atrás, ouve, né? Uhum. De acordo com o teu perfil, tu vai lá e faz. Muito bacana. É, Né? Então, isso. tudo que ela colocou aqui é verdade. Que bom, né? Eu também observo um pouquinho. Que bom. É isso mesmo. Não, mas isso é muito bacana, É tá? isso. Gostei bastante aqui de conhecer você. Oh, que né? bacana, gente. Essa troca Agradeço de a oportunidade. esse aprender, né, com a experiência dos outros, né, que essa parte de você empreender com aquilo que alguém já passou, né, e corrigir os erros, né, que você teve, né, vendo aonde aquela pessoa errou, você ouvindo aquele feedback dela, é algo muito, muito bacana. E esse programa aqui hoje ele nos proporciona isso, né, ver, né, entender a trajetória, a vivência que essas pessoas têm do empreendedorismo, de como pessoas, porque a gente fala de empreendedorismo aqui, mas a gente está falando de pessoas, de gente, né, que vem, tem problemas, passou por perrengues, mas está aqui, né, deu a volta por cima Isso e a mesmo. gente aprende com pessoas como você. Eu acho muito bacana. Para mim, uma das realizações desse programa é justamente isso. A gente vê como essas pessoas passaram por toda essa conturbação, mas que deu a volta por cima. Tá? Justamente. Você inspira. Oh, gente. Fico lisonjeada. Obrigada. Muito bacana. Quer falar alguma coisa? Fala pra gente, quem quiser saber mais sobre o desafio, sobre as suas consultorias, as suas turmas de treinamento de vendas, onde é que a gente pode procurar? Bom, o Instagram, na verdade, eu tô indo um dos pecados, né? O meu Instagram era pessoal até pouco tempo. Agora que eu tô estudando aí a divulgação pelas redes sociais do meu trabalho, mas pelo WhatsApp, né? Hoje a ferramenta que eu mais utilizo para trabalho é o WhatsApp, é meu contato telefônico. Vou até deixar, tá? Uau. É DDD 31 99 752 2030. E pelas redes sociais, né? @Dani Salesi, SALEZZI, Bonfá, BONFA. E, por enquanto, nós estamos melhorando aí essa projeção nas redes sociais, né? A gente tem que trabalhar mais isso. Não, mas tá no caminho certo. Tava olhando lá. Com certeza. Tá no caminho certo. É isso aí, né? A gente tem os nossos pontos de melhoria. Eu tenho que estudar mais a parte de marketing, que eu confesso que ainda sou muito do tete a tete, né? Uhum. Tanto que durante a pandemia, atendi empresários da mesma forma, eu não parei. Parei os 2 meses iniciais só e pronto. Só os 2 meses para se reencontrar ali. Foi pronto. abril e maio. Depois, a partir de junho, eu já estava viajando, já estava visitando empresário com máscara, metros de distância, com muito álcool gel. E foi isso, cara, Mas, não enfim, parei. Bacana. Isso. Dani, mais de Dani, já tô me sentindo íntimo mas aqui. Mas, adoro que me chame de Dani. Quando chama Muito. Daniele, parece que tá brigando. opa, não chama mais, já vou chamar só de Dani agora. Não. Dani, mas muito, muito obrigado pela tua presença, por você aceitar o nosso convite, né? Vir aqui trocar essa tua experiência, né? A gente é muito grato e aqui você tem cadeira cativa sempre que você quiser voltar. Se tiver por Imperatriz aqui, dá gente, um pulo aqui, porque eu obrigada. acredito que você vai vivenciar novas experiências, vai tratar ali com novos empresários, novos desafios. Vem pra cá contar com a gente, viu? Conta pra muita gente que vai estar te ouvindo e querendo, né, que você volte, acredito eu. Ô, gente, eu agradeço imensamente o convite. Foi uma honra participar desse bate-papo com vocês. É importante, às vezes, a gente reviver a nossa própria história também, né? Muito. É isso, Eu dar quero, um gás. eu quero agradecer, fazer um agradecimento também muito especial, um cara que faz parte aqui da gente, né, da nossa família Aham. aqui, que é o Diego Marcel. Não sei se você conhece ele. Ah, Tu conhece sim, ele? eu tive o prazer de conhecê-lo Pronto, esses dias. Diego Marcel. Integra a equipe de consultores aqui do time do Maranhão. O cara é bom. É, O cara é sim. bom, viu? Ele Um é. dia ele vai aceitar o convite pra vir aqui. Ah, Diego. Eu já vim, cara. Ah, Era pra ouvir ele falando. Eu já vim. isso. Usei muitos vícios. Aê. Mas isso assim, o cara é muito bom e eu quero agradecer aqui a ele, né? Porque
ele foi uma ponte, né, pra gente Com chegar certeza, até você. foi. E acredito Convite eu que a partilhado. gente vai trocar algumas figurinhas ainda, viu? Gostei do papo. Acredito que a gente vai alinhar algumas coisinhas, a gente vai entrar em contato com você possivelmente, tá bom? Tá certo, gente. Te agradeço muito. Grande abraço, viu? Valeu. Pessoal, para vocês que ficaram até aqui, para mim foi um dos conteúdos, um dos melhores, né? Falar de vendas. Olha! Viu? Então, assim, acredito eu que você vai aprender um bocado. Viu? É, verdade. Se você não aprendeu, faça como a Dani falou, vai lá e estude um pouquinho mais, tá bom? Então, forte abraço para você, até o próximo programa e até mais. Valeu. Abraço!